sinceramente, eu até fico contente que este assunto, um assunto como este, venha à tribuna desta Assembleia Legislativa, justamente para que a gente possa debater essas circunstâncias, esses acontecimentos. O deputado Derli Rodrigues trouxe o assunto, do qual o deputado Nilson Gonçalves já tinha falado na tarde de ontem, assim como este deputado também fez uso do microfone de aparte para se referir ao assunto. Eu queria abordar nesse tempo de 10 minutos essa questão para que a gente possa tentar esclarecer um pouco os fatos. A maior causa de morte de policial militar ou de policial em geral em serviço é ocasionada justamente pela abordagem feita fora das regras da técnica policial militar. Para citar alguns casos dos mais recentes, dos últimos anos, soldado Augusto, em 2005, aqui na Palhoça, foi atender uma ocorrência envolvendo um doente mental. Era um doente mental conhecido na área, na região. Chegou lá para conversar. O doente mental sacou a arma e lhe desferiu um tiro. Morreu o soldado Augusto. 2004, dezembro de 2004, na cidade de Barra Velha, norte do estado, soldado Matias e outro companheiro foram atender uma ocorrência na praia. E, na boa fé, um dos envolvidos foi até na areia para buscar a calça onde teria deixado os documentos e tirou de lá um revólver e matou o soldado Matias. Em 2006 também, lá na região norte também, naquele posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Joinville, o soldado Carlos foi assassinado por assaltantes quando abordaram o veículo. Ele pegou um documento, foi até dentro do posto. Quando voltou, os colegas dele já estavam sendo alvejados. Morreu o soldado Carlos, porque quem estava dentro do carro eram assaltantes e não cidadãos de bem. Agora, mais recentemente, na cidade de Joinville, soldado Sidney, estivemos juntos, eu e o deputado Kennedy, era da igreja do deputado Kennedy lá em Joinville, numa escolta de preso para o médico. Um policial só não teria nem como fazer a abordagem e o cuidado necessário conforme a técnica, porque estava sozinho o policial Sidney, o soldado Sidney, foi morto a tiros pelo marginal. E ainda, há menos tempo ainda, aqui na cidade de São José, o cabo Coelho, atendendo a ocorrência de um assalto a uma joalheria, encontraram os motoqueiros que tinham feito o assalto numa esquina. Não deu tempo de fazer a abordagem corretamente e o cabo Coelho morreu assassinado por um marginal. Em virtude disso, e de centenas e milhares de companheiros de policiais militares que já perdemos ao longo da história da nossa instituição, se criou procedimentos de abordagem no caso de veículo ou pessoas suspeitas dentro de veículo. E existe uma técnica que é treinada. Na maioria das vezes, não se faz necessário, ou pelo chamado bom senso, nós policiais agimos de forma diferente daquela que ensina a técnica. Chega para conversar, um tapinha nas costas, pede o documento. Como a maioria das pessoas da sociedade são pessoas de bem, recebe o documento, avalia, olha, reconhece, identifica, confere no sistema. A pessoa não deve nada porque é de bem e é liberada automaticamente. Se atende 1000 ocorrências, todas 1000,
as pessoas abordadas são pessoas de bem e vão para casa em seguida, às vezes com um pedido de desculpa, com muito obrigado por ter colaborado. Mas o 11º é o marginal. E se o policial chega daquela mesma forma: cidadão, com licença, o senhor teria um documento? Antes de terminar de falar, já levou um tiro. E em Guaramirim aconteceu alguma coisa parecida com isso. Teve um assalto no bairro Guamiranga. Pelo rádio de comunicação, aquela viatura, que era a única viatura de serviço da cidade, foi informada. Um veículo branco com película era suspeito de ter cometido esse assalto. A única guarnição de serviço estava indo para outra ocorrência. Como essa era mais grave, voltou para dar uma averiguada nessa situação e deparou com o carro que estava o vereador Gilberto Junques. Fez a abordagem normalmente, cercou a viatura com armas em punho, é óbvio, porque se é suspeito de assalto, se as pessoas que estão dentro do veículo podem ser, eventualmente sejam, né, assaltantes, não convém ir lá bater no vidro. Cidadão, por gentileza, o senhor poderia me entregar o seu documento? Porque a hora que ele abrir o vidro, ele vai abrir com um cano de revólver na cabeça do policial. Como tinha película, o cara do vereador, não deu para ver de fora quantas pessoas estavam dentro do veículo e quais eram. Como eles fecharam a viatura e sacaram das armas, o vereador desceu, me perdoa a expressão, cheio de razão. E ao invés de colocar a mão sobre o teto do veículo, capô, que é a orientação, é a técnica, para ser revistado, ele foi para cima dos policiais, dizendo que era uma autoridade, que eles não podiam fazer aquilo, que eles estavam trabalhando errado. Policiais militares ou policiais em geral despreparados poderiam até inclusive ter dado um tiro nele. E é evidente que diante disso, como ele se recusou a fazer aquilo que os policiais estavam dizendo, eles se embolaram. Esse é o fato. O cidadão vereador Gilberto Junques, que é por certo uma pessoa de bem, é faixa preta em alguma arte marcial. E a coisa não foi muito fácil. Uma via de fato, um confronto. Ele arrebentou uma das algemas. Teve uso de gás, pimenta? Teve. Teve uso de cacetete? Teve. E os dois policiais, os únicos dois de rádio patrulha naquela tarde, tiveram muito trabalho para colocar ele na caixa. Daí que foi com celular e tudo. Se tivesse com documentos, foi também. Quando descobriram que ele estava com o celular, foram abrir a caixa para pedir o celular. Ele, a hora que abre a caixa, ele soltou os pés dos policiais. E aí, mais uma vez, tiveram que imobilizá-lo e algemá-lo. Daí sim, até porque tinha chegado o policial do quartel, né, correndo com outra viatura para dar o reforço. Aí sim foi algemado, revistado, só aí revistado, porque antes nem deu de fazer isso, e colocado de novo na caixa. Caixa das viaturas da polícia em Santa Catarina não tem ar quente. Nenhuma. E o secretário de Segurança pode falar sobre isso. Então não tem perigo de ter ar quente. Depois que estava imobilizado, não sofreu mais nenhuma agressão. Na delegacia, o vereador tentou conversar com os policiais, depois de voltar à calma, para deixar assim, para ele ir embora, os policiais também, etc. Se os policiais tivessem aceitado esse acordo, teriam prevaricado. E com aquelas fotos que foram mostradas aqui hoje, daí sim estariam condenados. Eles agiram corretamente, ou mal entendido. Nós todos, a sociedade inteira, precisa ser orientada pelo governo do Estado, ao invés de ficar fazendo propaganda do governo, educar e conversar com a população sobre como agir no momento de uma abordagem policial. Aí não teríamos esses fatos lamentáveis que vimos, né, por desentendimento, por falta de diálogo, de comunicação e de compreensão. Obrigado. Valeu, deputado. Vamos torcer para que daqui para frente comece a usar faixa branca em vez de faixa preta.
Deputado Andrino. Não, só para registrar com muita honra a presença do presidente da Câmara Municipal de